Diante da complexidade das relações da sociedade, o judiciário muitas vezes é demandado de forma desnecessária. Algumas demandas que poderiam ser resolvidas muitas vezes via PROCON, pela via administrativa ou mesmo entre as partes, elas são demandadas no judiciário através de ações judiciais, o que acumula ao Poder Judiciário um papel que às vezes não é dele. E aí nós podemos discutir ações como INSS, seguro-DPVAT, responsabilidade médica, consumidor, bancário, diversas ações que muitas vezes o judiciário tem que julgar sem a devida análise anterior da instituição ou da pessoa que é envolvida naquela demanda. E o que se discute é o papel do judiciário diante de toda essa problemática, uma vez que todas essas demandas elas resultam num aumento da capacidade do Poder Judiciário e num aumento do papel do judiciário em julgar questões que poderiam ser resolvidas tanto extrajudicialmente ou mesmo de forma legislativa pelo Poder Legislativo. Então, o que se tem que pensar é, se você tem um conflito, se você tem uma demanda, será que não é possível resolver esse conflito com a empresa, com a instituição com a qual você tem esse problema? Ou não é possível resolver através de um PROCON, por exemplo, onde você pode discutir ali, tentar uma conciliação? São vários meios de resolução de conflitos que existem e são várias formas de soluções desses conflitos que podem acontecer sem que haja a judicialização do seu problema. Porque a judicialização ela vai demandar um procedimento longo, demorado e muitas vezes, quando o seu direito for efetivado, já se passaram anos do problema. Muitas vezes você sequer se lembra dele. Ou muitas vezes você está ali no judiciário discutindo questões que você não quer se lembrar, seja por uma situação que te cause problema, seja por uma situação que te cause um desconforto emocional e que poderia ter sido resolvido de outra forma. Ultimamente, o judiciário tem muitas vezes entrado nesse papel de legislador. O novo Código de Processo Civil, por exemplo, criou um microsistema de recursos. Justamente para quê? Para que quando o judiciário receber recursos repetitivos, ele afete um caso, ele escolha uma causa modelo para decidir. E a partir daquela causa modelo, fixar uma tese. E aí, sendo fixada a tese, os tribunais eles têm que acabar se recorrendo a esse precedente, utilizando desse precedente para julgar. É uma tentativa, por exemplo, do legislador de diminuir as demandas repetitivas, mas não quer dizer que isso vai diminuir a judicialização, porque primeiro tem que começar de uma conscientização da própria população em resolver as coisas de uma forma mais amigável, através de uma conciliação, por exemplo, de uma mediação, de uma arbitragem, ou junto a um PROCON, ou mesmo diante da instituição que causou aquele problema. Então, muitas vezes o judiciário é demandado de forma desnecessária, sim. E aí a gente cria legislações para tentar diminuir e agrega ao Poder Judiciário, à máquina do judiciário, toda uma estrutura complexa de direitos, de procedimentos que talvez fosse desnecessário. Gostou do conteúdo? Nos acompanhe, compartilhe, indiquem conteúdos e estejam conosco nas nossas redes sociais.